Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, o Evangelho de São Mateus, nosso 94º encontro, Mateus capítulo 26, do versículo 57 a 68. Façamos nossa leitura. Os que prenderam Jesus o levaram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os doutores da lei e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, sentou-se com os criados, para ver como tudo iria acabar. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum falso testemunho contra Jesus, para poderem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Por fim se apresentaram duas e disseram: Este homem disse: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo em 3 dias. O sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: Não respondes nada? O que é que estes afirmam contra ti? O que é que estes afirmam contra ti? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: Você o disse. Aliás, eu lhes digo, de agora em diante vocês hão de ver o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade ainda temos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que lhes parece? Eles responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. Outros lhe davam socos, dizendo: Profetiza para nós, Messias. Quem foi que te bateu? Esse é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 57. Aqueles que prenderam Jesus o levaram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os doutores da lei e os anciãos estavam reunidos. Jesus preso é conduzido à casa de Caifás, o sumo sacerdote. No Evangelho de São João, antes Jesus foi conduzido à casa de Anás. Depois é que ele foi para Caifás. Na casa de Caifás estavam reunidos os anciãos, isto é, o sinédrio. Eles tinham conspirado a fim de aprisionar Jesus e matá-lo. Pela ajuda de Judas, os perseguidores conseguiram alcançar o objetivo. O sinédrio era constituído pelos membros seculares das principais famílias, era composto de doutores da lei, saduceus, fariseus e sumos sacerdotes. O grande conselho era constituído de 72 membros. O presidente do sinédrio era o sumo sacerdote. Versículo 58. Pedro seguiu de longe até o pátio da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo isso. Vemos Pedro que aparece na cena.
ele entra no pátio da casa do sumo sacerdote. Ao menos uma testemunha de Jesus se faz presente. No Evangelho de João, temos um outro personagem, Simão Pedro e o outro discípulo que seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do chefe do sacerdote. Mas Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, se pensa ser Nicodemos, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a porteira e levou Pedro para dentro. João capítulo 18, versículo 15 a 16. A presença de Pedro irá preparar a cena da sua negação. Em Mateus capítulo 26, versículo 69 a 75. Versículo 59. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum falso testemunho contra Jesus, a fim de o condenar à morte. Agora inicia o processo contra Jesus. A intenção não é sincera. Revela um processo corrupto. O sinédrio não quer a verdade, mas a morte de Jesus. Eles querem eliminá-lo. Eles ignoram até mesmo o 9º mandamento, de não apresentar falsos testemunhos. No Evangelho de São João, Jesus já havia sido condenado à morte antes mesmo de ser julgado. O julgamento era só para justificar, revelando a farsa da condenação de Jesus. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote nesse ano, disse: "Vocês não sabem nada. Vocês não percebem que é melhor um só homem morrer pelo povo do que a nação inteira perecer?" A partir desse dia, as autoridades judeus decidiram matar Jesus. João capítulo 11, versículo 49 e 50 e versículo 53. Muitas testemunhas foram ouvidas, chamadas de depor contra Jesus. Elas foram preparadas para acusar Jesus, a fim de que as autoridades chegassem a uma sentença rápida. Versículo 60. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram 2 testemunhas. Nenhum falso testemunho foi aceitável junto ao sinédrio, visto que não contaram a mesma história testemunhada. A lei pedia ao menos 2 testemunhas concordes, como vemos no livro do Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Estes testemunhos são úteis, porque são concordes, mas existe falsidade naquilo que dizem. As 2 testemunhas formaram então a base legal para sentenciar Jesus. Versículo 61. E afirmavam: "Esse homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias." O testemunho que os 2 dão contra Jesus está de acordo com as ações e palavras de Jesus em Mateus, capítulo 21, versículo 12 a 22. Reflete Jesus que diz que é maior do que o templo, Mateus capítulo 12, versículo 6. É consistente com as declarações de Jesus sobre o regresso do Filho do Homem, Mateus capítulo 16, versículo 27, capítulo 18, versículo 28, capítulo 24, versículo 27 a 31. As autoridades do Sinédrio irão considerar a declaração das 2 testemunhas, válidas por 2 razões. A primeira, eles jamais iriam tolerar as ameaças contra o templo.
e a própria cidade de Jerusalém. As palavras de Jesus ameaçavam o centro do poder, o modo de vida das autoridades, que procuravam manter o poder sobre a população, o meio onde o culto, o ensino acontecia. A segunda razão, a palavra dita por Jesus sobre o templo, transfere o grande poder de uma posição privilegiada nos planos divinos. Então, o poder que é um serviço passa para Jesus. O Sinédrio não podia aceitar isto, visto que eles não acreditavam que Jesus é o Cristo, e rejeitam, usando da sua autoridade e suas palavras. As declarações de Jesus não só são perigosas, mas também blasfemas. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Não tens a responder do que esses testemunham contra ti? Caifás quer ouvir Jesus sobre as acusações dos dois homens. Jesus não diz que irá demolir o templo, Marcos capítulo 14, versículo 58, mas que tem o poder de fazê-lo. Nem se diz que Jesus tenha afirmado que fará uso do seu poder. O depoimento das testemunhas confirma a pretensão de Jesus de poder realizar esta reedificação, declarando assim ser ele o Messias. Sabe-se que o novo templo de Deus já não se constrói com pedras, porque Jesus é mais do que o templo. Mateus capítulo 12, versículo 6. São João nos lembra também que Jesus falava do templo de seu corpo, João capítulo 2, versículo 21. Jesus é Senhor do templo. Diante da acusação, Jesus não dá resposta ao sumo sacerdote Caifás. O calar fala mais que palavras jogadas a um auditório surdo. Versículo 63. Mas Jesus continuou calado. E o sumo sacerdote disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. O silêncio de Jesus reflete o desprezo pelo tribunal, pela farsa que o tribunal representa. Jesus é o servo sofredor. Como servo sofredor, não abriu a boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. Caifás quer tirar da boca de Jesus uma acusação. Vemos aqui a profissão de Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 16. Mas agora está na boca das autoridades, que não aceitam a messianidade de Jesus, nem mesmo sua divindade, como Filho de Deus. O sumo sacerdote quer arrancar de Jesus uma confissão, não de defesa, mas de acusação. Se quer acusar Jesus, não só de ter ameaçado o templo, mas de ser um falso Messias, um revolucionário. Vocês saíram com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido? Mateus capítulo 26, versículo 55. Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar tributo ao imperador, crime de lesa majestade, e afirmando ser ele o Messias, o rei. Outro crime. Lucas capítulo 23, versículo 2. Ainda Pilatos diz: Vocês trouxeram este homem como se fosse um agitador do povo. Lucas capítulo 23, versículo 14. Jesus foi considerado como agitador do povo, como alguém subversivo. Versículo 64. Jesus respondeu: É como você acabou de dizer. Além disso, eu lhes digo, de agora em diante, vocês verão o Filho do Homem
sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus responde com uma proclamação pública, mas a resposta de Jesus é ambígua. Tu disseste, isto é, você que está dizendo. Ou confirma, é assim o que disseste. Jesus continua afirmando agora a revelação de seu papel futuro, que significa poder, acima de tudo, incluindo das autoridades religiosas que o estão julgando. Ver o Filho do Homem sentado supõe aqui sua crucifixão e justificação na ressurreição. E o poder do Filho do Homem no julgamento e estabelecimento do reino de Deus. Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14. O poder de Jesus se reflete que ele vem estabelecer o reino de Deus. E por isso ele senta à direita do Pai Todo-Poderoso, revelando assim sua autoridade e sua honra. As nuvens evocam o poder e a presença divina, como Deus havia se manifestado no Êxodo com sua presença através da nuvem. Êxodo capítulo 14, versículo 19, Êxodo capítulo 40, versículo 40, Êxodo capítulo 40, versículo 34 a 38. Versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. A blasfêmia era punida de morte. Levítico, capítulo 24, versículo 16. Jesus não pronunciou explicitamente o nome de Deus, mas o poder de Deus. Sua resposta é julgada como blasfêmia, pois ele reivindicou a dignidade de uma condição divina para si. O que até o momento, dito pelas testemunhas, podia ser interpretado como blasfêmia, o fato de Jesus testemunhar publicamente sua origem, sua dignidade de Messias, é que o condenará à morte. A blasfêmia se respondia através, a pessoa blasfemava, aquele que estava em julgamento respondia rasgando as vestes, para afirmar que não precisava mais nenhuma prova de acusação. Versículo 66. O que vocês acham? Responderam, é réu de morte. Então, Caifás pergunta o que vocês acham, Sinédrio responde, é réu de morte. O comparecimento diante do Sinédrio, que foi ignorado pelo Evangelho de São João, que se limitou a colocar a cena na casa de Anás, sogro de Caifás, nada fala dessa cena na casa de Caifás. E por isso, o que João relata não tem caráter jurídico. Porque quem tinha que julgar Jesus era o sumo sacerdote Caifás, não Anás. Era Caifás aquele que deveria julgar Jesus. Para Mateus, o processo e julgamento de Jesus foi uma farsa. E já haviam decretado a morte de Jesus antes dele ser julgado. É como se faz ainda hoje. A cena mostra a rejeição de Jesus por parte das autoridades, devido a Jesus ter dito que ele era o Cristo, Filho de Deus. A punição foi de blasfêmia. Eles desconheciam a verdade de Jesus e viam em Jesus um agitador que seduzia o povo como Barrabás. O Sinédrio não podia sozinho decretar a pena de morte. Deveria ter o consentimento de Roma. O processo iria então se transformar no processo político. Jesus agindo contra Roma como Messias e assim justificar a morte de Jesus. Não pelos
judeus, mas pelos romanos. Aí as autoridades judaicas, vendo Jesus ser condenado pelos romanos, poderiam lavar as mãos, não se responsabilizar com a vida de Jesus. A manipulação do Sinédrio para condenar Jesus revela o ardil e a cilada provocada ou armada pelas autoridades. No caso de Estevão, onde foi morto com a pena de blasfêmia, mas foi morto por apedrejamento, o Sinédrio podia também fazer com Jesus, mas o Sinédrio transpôs a morte de Jesus para o campo, para o fórum político. E eles estavam assim manipulando a situação. Daí se vê a hipocrisia das autoridades judaicas. Versículo 67. Então cuspiram no rosto de Jesus e esbofetearam, outros lhe deram bordoadas. De novo. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas. Os atos de violência contra Jesus era para humilhá-lo, quebrando assim sua dignidade. O ato de profundo desprezo para com Jesus. Os homens o agridem, os homens agridem a Jesus, o indefeso, fundando na força, a fim de destruir, humilhar a Jesus em sua dignidade. Como se faz hoje também. Tendo condenado Jesus, porque disse ser o Messias, o Filho de Deus vivo, o Sinédrio quer humilhá-lo. O ato de cuspir indica a culpa de Jesus. E eles insultam Jesus cuspindo nele. Tratam Jesus como uma pessoa inferior. A elite religiosa mantém atitude diante dos profetas quando foram rejeitados. A zombaria ridiculariza sua revelação profética. É o forte que humilha o mais fraco. Atitude que sempre acontece na história da humanidade, onde os inocentes são condenados e os fortes se aliam contra os fracos, para manifestar sua própria força, o poder que eles têm de humilhar. Versículo 68. Dizendo: Faze-nos uma profecia, Messias. Quem foi que te bateu? Para Lucas, quem bate em Jesus são os criados. Na cena de Mateus, é uma cena mais odiosa, visto que foi o Sinédrio que esbofeteia Jesus, justamente porque ele disse que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Já que Jesus disse que ele era o Messias, então que ele execute seu cargo de Messias. Jesus foi abandonado pela lei, está entregue, inclusive, aos murros de rudes punhos. Como diz Isaías 50, capítulo 50, versículo 6. Aos que me feriam, apresentei as costas e as faces àqueles que me puxavam a barba. Não desviei meu rosto aos ultrajes e escarros. São Pedro diz: quando insultado, não revidava, ao sofrer, não ameaçava. Antes depositava sua causa, a justiça divina, nas mãos daquele que julga com justiça. Diante do julgamento injusto, o Sinédrio condenou Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.